Estive com 3 caras durante meu internato na faculdade de medicina. O imaturo do meu namorado descobriu e quer terminar comigo, embora eu já tenha explicado que foi pelo estresse. Agora ele não quer mais pagar a minha faculdade. Passar 4 anos da minha vida me matando de estudar na faculdade de medicina deveria ser motivo suficiente para eu ser tratada como uma rainha. Mas parece que as pessoas ao meu redor não têm a menor noção do que é o verdadeiro sacrifício. Eu enfrento plantões desumanos de 36 horas que drenam completamente qualquer rastro de sanidade física ou mental do meu corpo. Enquanto minhas amigas saíam para se divertir, eu estava revisando lâminas de patologia e decorando dosagens de medicamentos sob uma luz fluorescente terrível. Todo esse esforço monumental foi feito pensando em construir um futuro brilhante e dar orgulho para as pessoas que diziam me apoiar. No entanto, o mundo é cheio de mentes pequenas que preferem focar em detalhes insignificantes em vez de olhar para a grandiosidade do meu objetivo final. É exatamente aí que entra o Ian, meu namorado, um homem que vive em uma bolha de conforto trabalhando em um emprego corporativo comum, chato e sem qualquer tipo de pressão real. Ele passa o dia assinando relatórios em uma mesa com ar-condicionado, sem ter a menor ideia do que significa segurar a vida de um paciente nas mãos. Enquanto eu enfrento o verdadeiro caos no hospital, a maior preocupação dele é se a reunião de planejamento estratégico vai atrasar 20 minutos. Essa mediocridade dele sempre me incomodou um pouco, mas eu relevava porque acreditava que ele compensaria isso sendo um parceiro prestativo. Afinal de contas, estar ao lado de uma futura médica exige maturidade e uma compreensão profunda de que as minhas necessidades sempre estariam em primeiro lugar, desde o início da minha jornada acadêmica. Estabelecemos um acordo claro que funcionava como um verdadeiro projeto de casal e um investimento sólido na nossa vida futura. O Ian assumiu a responsabilidade de pagar as mensalidades da minha faculdade particular de medicina, o que era o mínimo que ele podia fazer para apoiar o meu potencial extraordinário. Eu sempre vi esse arranjo como uma troca justa, pois ele estava investindo financeiramente em alguém que elevaria o status social dele a um nível totalmente novo. Ele se vangloriava para os amigos dizendo que a namorada seria cirurgiã, mas se esquecia de que o dinheiro dele era apenas o combustível para a engrenagem do meu intelecto superior. Esse compromisso financeiro era a prova de que ele entendia o valor da nossa parceria de longo prazo. Tudo começou a mudar de figura quando entrei no período do internato no hospital, uma fase que transformou a minha rotina em um autêntico inferno de estresse acumulado. As cobranças dos preceptores são absurdas. O cansaço acumulado faz a cabeça latejar constantemente e a pressão psicológica é simplesmente indescritível para quem está de fora. O Ian chegava em casa descansado e queria atenção, enquanto eu sentia que o meu cérebro estava prestes a sofrer um colapso devido à sobrecarga de responsabilidades. Ele simplesmente não conseguia entender que uma pessoa comum como ele jamais conseguiria mensurar o nível de esgotamento de uma profissional da saúde. Essa falta de empatia dele começou a criar um abismo emocional entre nós, me deixando completamente desamparada no momento em que eu mais precisava de suporte. Para não surtar completamente nos corredores da clínica e conseguir aguentar a pressão diária, eu precisei encontrar uma válvula de escape prática e imediata. Foi um mecanismo de defesa puramente biológico e psicológico para lidar com a ansiedade extrema que estava me devorando viva por dentro. Quando você está sob um estresse tão severo, as regras normais da sociedade precisam ser flexibilizadas para garantir a sobrevivência profissional. Eu não agia por maldade ou por falta de consideração, mas sim por uma necessidade urgente de descompressão que o Ian era incapaz de me proporcionar. Era uma questão de saúde mental manter o meu equilíbrio para continuar salvando vidas e performando com excelência na faculdade. Diante dessa conjuntura crítica, acabei me envolvendo de forma estritamente confidencial com 3 médicos diferentes que trabalhavam comigo na mesma clínica. O primeiro foi o Gabriel, um residente de nível superior que compartilhava das mesmas angústias e sabia exatamente como aliviar a minha tensão nos intervalos. Depois vieram os outros 2, que serviam como pilares temporários de apoio emocional em momentos distintos daquela rotina caótica. Esses envolvimentos eram puramente terapêuticos e focados em aliviar o peso esmagador que a medicina coloca nas minhas costas todos os dias. Nenhum deles representava uma ameaça ao meu relacionamento com o Ian, pois o meu coração continuava focado no nosso plano de vida compartilhado. Eu mantinha tudo sob absoluto controle, separando perfeitamente a minha vida profissional e as minhas necessidades biológicas do meu compromisso residencial com o Ian. Eu era uma estrategista impecável,
garantindo que o meu desempenho em casa não sofresse qualquer alteração por causa desses pequenos escapes necessários. O Ian continuava recebendo a sua namorada nos fins de semana e a faculdade continuava tendo uma das alunas mais dedicadas da turma. Para mim, essa harmonia funcional era a prova de que eu conseguia gerenciar crises com a frieza que se espera de uma grande médica. Infelizmente, a maturidade que eu demonstrava estava prestes a ser confrontada pela infantilidade de um homem inseguro. Tudo desmoronou em uma noite em que o Ian decidiu agir de forma totalmente invasiva, desrespeitosa e criminosa contra a minha privacidade. Aproveitando-se de um momento em que eu dormia exausta após um plantão de 36 horas, ele fuçou o meu e-mail pessoal no computador. Ele não tinha o menor direito de violar o meu espaço sagrado cibernético para procurar motivos para alimentar as suas próprias frustrações masculinas. Ali, ele acabou encontrando as mensagens e os registros das conversas íntimas que eu trocava com os médicos do hospital. Em vez de respeitar o segredo profissional e o contexto de confidencialidade que aquela situação exigia, ele preferiu adotar uma postura de detetive amador. Em vez de conversar comigo como um homem adulto e tentar compreender o contexto médico do meu esgotamento, o Ian teve uma reação histérica e completamente descontrolada. Ele começou a gritar no meio da noite, jogando na minha cara que eu havia sido desleal e destruído a confiança do relacionamento. Fiquei horrorizada com o tom de voz agressivo dele e com a total incapacidade de ouvir as minhas justificativas científicas sobre o estresse. Ele andava de um lado para o outro no quarto, chorando como uma criança mimada que perdeu o brinquedo favorito, sem demonstrar o menor respeito pelo meu cansaço. A cena foi patética e me deixou profundamente ofendida com o julgamento moralista barato que ele estava fazendo da minha conduta protetiva. Eu tentei manter a calma e expliquei detalhadamente que o envolvimento com os médicos foi apenas uma consequência direta do esgotamento severo do internato. Argumentei que a medicina exige sacrifícios que pessoas com empregos comuns nunca conseguiriam compreender em toda a sua complexidade. No entanto, o Ian se recusou a aceitar a realidade biológica dos fatos e continuou trancado no seu orgulho ferido e na sua visão antiquada de fidelidade. Ele transformou uma simples estratégia de sobrevivência psicológica em um drama romântico de proporções catastróficas. Era evidente que a vaidade dele estava falando mais alto do que o bom senso e o carinho que ele deveria ter pelo meu bem-estar. A verdadeira face da crueldade do Ian se revelou quando ele tomou uma atitude de pura mesquinharia e retaliação financeira rasteira. Em um ato impulsivo para me ferir onde mais doía, ele simplesmente bloqueou o pagamento da minha próxima mensalidade da faculdade. Ele sabia perfeitamente que o vencimento estava próximo e que a minha permanência no internato dependia daquela quitação imediata. Usar o dinheiro como uma arma de punição foi a atitude mais baixa e covarde que eu já vi na minha vida inteira. Ele decidiu rasgar o nosso projeto de casal por puro capricho sentimental, agindo como um completo traidor de tudo o que havíamos construído. Eu fiquei em absoluto choque com o egoísmo desmedido daquele homem que dizia me amar e apoiar a minha carreira de sucesso. Como ele tem a audácia de colocar o seu orgulho masculino ferido acima do meu futuro brilhante como médica cirurgiã? Ele está tentando destruir anos de estudo e dedicação extrema por causa de uma bobagem emocional que poderia ser facilmente superada com diálogo. Bloquear a minha faculdade é uma violência sem precedentes, um ataque direto à minha independência e ao meu direito de evoluir profissionalmente. Estou profundamente indignada com essa tentativa ridícula de controle financeiro que mostra o quão pequeno e vingativo o Ian realmente é. Ele está me punindo de forma cruel por não aceitar que o estresse do hospital exige medidas extremas que estão além da compreensão dele. O Ian se transformou no maior obstáculo para o meu sonho, e eu não pretendo perdoar essa traição ao nosso pacto original de suporte mútuo. Se ele acha que pode usar o poder financeiro para me humilhar e me fazer pedir desculpas de joelhos, ele está redondamente enganado sobre o meu caráter. Eu sou uma mulher forte, resiliente e focada na medicina, e nenhuma crise provocada por um namorado infantil vai apagar o meu brilho. Ele vai ter que responder por esse abuso patrimonial injustificável que cometeu contra a mulher que estava prestes a mudar o destino da nossa família. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: quer dizer então que agora a traição tripla virou receita médica para combater a ansiedade dos exames? Se o estresse de passar em medicina é curado com 3 médicos diferentes ao mesmo tempo, imagino o que você faria se pegasse uma DP em cardiologia. Resposta da OP. Pessoas medíocres que nunca pisaram em um hospital universitário e não aguentariam 10 minutos de plantão não têm o menor direito de opinar sobre o desgaste mental de uma futura médica. Usuário Anônimo 2 diz:
O Ian trabalhava duro no emprego dele para pagar uma faculdade de medicina particular caríssima e o cara ainda sai como o errado e insensível da história. Ele se livrou de uma sanguessuga que não tem um pingo de gratidão pelo investidor da carreira dela. Resposta da OP. O Ian entrava apenas com a parte financeira, que era o papel dele, enquanto eu entrava com o verdadeiro intelecto. O esforço diário e o mérito acadêmico de fazer a faculdade valer a pena. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde a última atualização, e eu não podia ficar de braços cruzados assistindo a esse abuso patrimonial inaceitável. O Ian manteve a sua postura irredutível e mesquinha, recusando-se a efetuar o pagamento da mensalidade da faculdade. Diante dessa agressão direta ao meu futuro, decidi que era hora de agir com a firmeza que a situação exigia. Eu precisava me defender contra essa tentativa covarde de estrangulamento financeiro que visava sabotar a minha formatura. Afinal, uma mulher brilhante não pode permitir que um homem de mente pequena use o dinheiro como coleira para controlar as suas decisões existenciais. Para dar uma lição no Ian e mostrar que as suas atitudes têm consequências sociais graves, elaborei uma estratégia de exposição pública bem fundamentada. Sentei-me no computador e preparei um documento PDF formal e extremamente detalhado sobre o comportamento controlador dele. No texto, expliquei com termos técnicos como ele estava exercendo violência econômica e manipulação financeira explícita para truncar a carreira de uma futura médica. Incluí prints das telas do sistema da faculdade mostrando o bloqueio e fiz uma análise da necessidade dele de me diminuir. Ficou um relatório impecável, digno de uma profissional que sabe exatamente como relatar uma patologia social grave. Assim que o documento ficou pronto, tratei de enviá-lo imediatamente para as pessoas que realmente importavam na vida dele. Mandei o arquivo para todos os membros da família do Ian, incluindo a mãe dele, que sempre teve uma postura moralista insuportável comigo. Fiz questão de enviar também para o e-mail corporativo do chefe dele na empresa, para que soubessem o tipo de monstro moral que mantinham no quadro de funcionários. Eles precisavam entender que o Ian estava cometendo um crime contra o meu desenvolvimento intelectual por puro capricho amoroso. A reação deles deveria ser de repúdio absoluto contra o comportamento infantil e abusivo desse homem de escritório. No entanto, o envio do relatório não resolveria o problema imediato do vencimento da mensalidade da minha faculdade particular. Eu precisava de uma solução financeira urgente e legítima para salvar o meu semestre letivo das garras da burocracia universitária. Foi então que me lembrei de que possuía todos os dados fiscais e bancários do Ian anotados na minha agenda pessoal desde o início do namoro. Como nós tínhamos um projeto de vida conjunto, era perfeitamente natural que eu guardasse essas informações de segurança. Decidi usar esses dados para fazer o que o Ian deveria ter feito por livre e espontânea vontade e honra. Peguei o telefone celular e liguei diretamente para a central de atendimento do banco onde o Ian mantém as suas contas principais. Minha intenção era puramente de legítima defesa acadêmica, uma manobra necessária para contornar a loucura temporária do meu parceiro. Eu sabia que estava agindo de forma justa, pois o dinheiro que ele estava retendo por pirraça pertencia por direito moral à continuidade dos meus estudos médicos. A burocracia bancária é irritante, mas eu estava totalmente confiante de que conseguiria resolver a transação sem maiores problemas. O meu futuro não poderia ser interrompido por meros protocolos de segurança de uma instituição financeira cega. Quando a atendente atendeu a ligação, respirei fundo e tentei me passar pelo Ian utilizando um tom de voz mais grave e firme. Comecei a ditar todos os dados fiscais dele, incluindo o CPF, a data de nascimento e o número da agência com total precisão. Expliquei para a funcionária que precisava realizar uma transferência emergencial de alto valor para a minha conta pessoal imediatamente. Eu sabia que a precisão das informações fornecidas seria suficiente para superar qualquer desconfiança inicial da atendente do banco. Minha voz transmitia a autoridade de quem estava lidando com uma crise de vida ou morte nos bastidores da nossa vida financeira. Para justificar a óbvia diferença no timbre de voz, criei uma justificativa médica irrefutável e perfeitamente plausível para a situação. Disse à atendente que o titular da conta estava gravemente impossibilitado no momento devido a uma urgência de saúde severa. Afirmei que o Ian havia sofrido um acidente de cordas vocais e que eu, como sua representante legal e médica assistente, estava autorizada a conduzir a transação. Era uma mentira necessária para agilizar o processo e salvar a minha carreira das garras da inadimplência. Afinal, a saúde e o futuro de uma estudante de medicina estão acima de qualquer formalidade de identificação por voz padrão.
A funcionária do banco começou a fazer perguntas capciosas e a demonstrar uma resistência irritante que me deixou profundamente indignada com o atendimento. Ela questionava os detalhes da suposta emergência e pedia confirmações de senhas que eu não tinha anotadas na minha agenda de controle. Tentei manter a postura firme, exigindo que ela respeitasse a gravidade da situação médica que eu estava relatando por telefone. O tom de desconfiança daquela mulher era uma ofensa direta à minha idoneidade e à urgência da minha necessidade financeira. Senti que o sistema bancário inteiro estava conspirando para dificultar a vida de quem só queria estudar e progredir na vida. Diante da insistência absurda da atendente em não liberar a transferência, mudei a estratégia e comecei a dar um show de autoridade na linha. Exigi falar imediatamente com o gerente da conta do Ian, alegando que a incompetência daquela funcionária causaria danos irreparáveis à saúde do titular. Argumentei que o banco seria responsabilizado judicialmente caso a transferência para a faculdade de medicina não fosse efetuada naquela tarde. Falei com tanta convicção que a mulher do outro lado chegou a gaguejar, visivelmente intimidada pela minha postura de liderança. Eu estava simplesmente lutando pelos meus direitos e pela manutenção do equilíbrio financeiro que sustentava o nosso projeto de casal. Enquanto aguardava na linha pela transferência de setor, meu coração batia acelerado, mas não de medo, e sim de pura indignação com o mundo. É inacreditável como uma mulher precisa se desdobrar e adotar táticas extremas apenas porque o namorado resolveu ter um ataque de pelanca sentimental. O Ian deveria estar me agradecendo por eu ter a iniciativa de resolver as pendências financeiras de nossa vida com tanta autonomia. Em vez de ser poupada, sou obrigada a passar por esse constrangimento telefônico por causa do orgulho ferido de um homem medíocre. Essa constatação só aumentava o meu desprezo pela atitude mesquinha que ele adotou nos últimos dias. Infelizmente, a burocracia cega dessas instituições financeiras provou ser um obstáculo mais complexo do que a lógica da justiça moral. O supervisor que assumiu a ligação recusou-se categoricamente a dar andamento ao processo sem uma validação biométrica ou a presença física do titular. Desliguei o telefone com tanta raiva que quase quebrei o aparelho na parede do quarto do hospital onde eu estava escondida. O sistema é feito para proteger os abusadores econômicos e deixar as mulheres desamparadas na hora da maior necessidade acadêmica. Minha tentativa de salvamento do semestre havia sido temporariamente frustrada por causa de regulamentos técnicos sem qualquer sensibilidade humana. Para piorar a minha indignação, a família do Ian começou a enviar mensagens absurdas no meu celular após lerem o PDF explicativo. Em vez de repreenderem o filho pelo crime de violência patrimonial, eles tiveram a audácia de me acusar de difamação e loucura. A mãe dele chegou a dizer que eu era uma sem-vergonha descarada e que o Ian estava certo em cortar todos os meus privilégios. Fiquei em choque com a total falta de classe daquela gente de mente pequena que não consegue enxergar a importância do meu diploma. A cegueira moral daquela família só comprova que o Ian herdou a mesquinharia diretamente do berço familiar dele. Agora estou aqui, lidando com o estresse triplicado do internato hospitalar e com a iminência de ser barrada na entrada da faculdade de medicina. O Ian conseguiu transformar a minha rotina acadêmica em um verdadeiro campo de batalha emocional e financeiro sem qualquer justificativa plausível. Ele vai pagar muito caro por cada lágrima de raiva que estou derramando e por cada obstáculo que está colocando no meu caminho. Ameaçar a carreira de uma futura médica é um erro estratégico terrível, e o Ian logo perceberá que mexeu com a mulher errada. O próximo passo da minha legítima defesa será ainda mais contundente, pois não aceitarei ser destruída pelo egoísmo de um ex-namorado histérico. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: você tentou dar um golpe por telefone fingindo ser o seu namorado e usando a desculpa de acidente nas cordas vocais. Os bancos gravam absolutamente todas as ligações e sua voz de mulher nunca passaria pela dele. Você quase se mandou direto para a cadeia por fraude. Resposta da OP. Eu usei um tom extremamente grave e profissional na linha, e a operadora foi de uma grosseria e incompetência sem limites ao duvidar da urgência médica que relatei. Usuário anônimo 2 diz: enviar um PDF acusando o cara de violência econômica para o e-mail corporativo do chefe dele foi o ápice do ridículo. O que o chefe do Ian tem a ver com os seus rolos de hospital e as suas traições no internato? É muita falta de noção de como o mundo profissional funciona. Resposta da OP. As empresas modernas precisam saber perfeitamente que tipo de monstro moral e abusador patrimonial eles têm contratado no seu quadro de funcionários de escritório. Atualização 2.
Já se passaram 5 dias desde a última atualização, e o nível de canalice do Ian atingiu proporções que eu jamais imaginei serem possíveis de um ser humano. O infeliz acabou descobrindo a minha ligação emergencial para o banco porque os sistemas de segurança digital da conta dele dispararam alertas automáticos. Em vez de demonstrar um pingo de remorso pelo abuso econômico, o canalha bloqueou todas as vias de acesso e me deixou sem um centavo sequer. Fiquei completamente desamparada, sem dinheiro para as despesas básicas e com a mensalidade da faculdade de medicina ainda pendente por culpa dele. Essa atitude drástica e baixa mostrou que ele estava disposto a jogar o jogo mais sujo possível para me ver destruída. Vendo que o Ian estava agindo de forma totalmente psicopática para sabotar o meu futuro brilhante, decidi usar as ferramentas estratégicas que eu tinha disponíveis no hospital. Eu não podia permitir que as armadilhas financeiras dele vencessem a minha inteligência e o meu direito de me tornar médica. Foi então que olhei para o Gabriel, um dos médicos residentes de maior escalão com quem eu saía e que é completamente louco por mim. Ele sempre me olhava com olhos de adoração e estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir o meu sorriso nos plantões. O Gabriel possuía a influência necessária e o respeito da diretoria clínica para se tornar o meu escudo protetor. Aproximei-me do Gabriel durante o intervalo de uma cirurgia complexa e mudei a narrativa dos fatos para me adequar à gravidade da situação. Contei a ele uma história adaptada e perfeitamente justificável sobre o inferno que eu supostamente estava vivendo fora do ambiente hospitalar. Disse que o Ian era na verdade um ex-namorado psicopata, obcecado e violento que se recusava a aceitar o fim do relacionamento. Afirmei que ele estava me perseguindo de forma assustadora pelos corredores da clínica e enviando ameaças constantes contra a minha integridade física. Chorei de forma convincente nos braços dele para demonstrar o quanto aquela situação imaginária estava afetando o meu rendimento médico. O Gabriel ficou imediatamente comovido com o meu sofrimento e o seu instinto de cavaleiro andante da medicina falou mais alto do que qualquer racionalidade. Ele ficou furioso ao saber que um homem comum ousava perturbar a paz de uma das internas mais promissoras do hospital dele. Com os olhos injetados de raiva contra o Ian, ele prometeu que usaria todos os seus contatos para colocar um fim definitivo naquela suposta perseguição. Senti um alívio enorme ao perceber que a minha inteligência social havia funcionado perfeitamente para angariar um aliado de peso. Afinal, uma mulher sob ataque econômico precisa usar todas as armas disponíveis para garantir a sua sobrevivência. O plano do Gabriel foi usar a sua forte influência institucional para me ajudar a abrir uma queixa formal imediata contra o Ian nas instâncias cabíveis. Ele me acompanhou até o setor jurídico do hospital para documentar as falsas alegações de assédio e perseguição nos corredores da clínica. Eu sabia que mentir para as autoridades do hospital era uma medida extrema, mas o Ian não me deixou outra alternativa aceitável. Era uma questão de legítima defesa contra o terrorismo financeiro que ele havia instaurado contra a minha vida acadêmica. Cada palavra do depoimento foi moldada para transformar o meu namorado legítimo em um monstro perseguidor implacável. Além da queixa administrativa dentro do hospital, o Gabriel insistiu que deveríamos protocolar uma ordem de restrição penal de urgência contra o Ian. Ele acionou um advogado amigo da família dele para acelerar os trâmites legais na Delegacia de Polícia Civil da comarca. O objetivo principal era conseguir uma liminar judicial rápida que proibisse o Ian de se aproximar do hospital e do apartamento onde ainda dividíamos o aluguel. Essa manobra jurídica me daria o controle total sobre o imóvel sem que eu precisasse arcar com os custos imediatos da expulsão dele. Era uma jogada de mestre para garantir a minha estabilidade de moradia enquanto a poeira não baixava. Eu assinei os papéis da denúncia com a firme convicção de que estava fazendo a coisa certa para proteger o meu sagrado direito de estudar. Se o Ian achava que podia me despejar e me travar financeiramente, ele agora teria que lidar com oficiais de justiça na porta dele. O Gabriel assinava como testemunha de apoio, garantindo que o hospital corroboraria a versão de que a segurança do campus médico estava ameaçada. A engrenagem jurídica começou a girar a meu favor, impulsionada pelo amor cego e pela devoção que o residente nutria por mim. Eu estava finalmente retomando as rédeas da situação com a astúcia que se espera de uma futura cirurgiã de sucesso. Enquanto o processo corria em segredo, eu continuava fingindo demência e mantendo os meus outros escapes românticos sob absoluto sigilo dentro da clínica. O Gabriel achava que era o único salvador da pátria, o que era ótimo para manter o ego dele inflado e a sua utilidade no nível máximo. Os outros 2 médicos com quem eu me envolvia continuavam servindo como distração biológica perfeita para as noites em que o estresse aumentava.
Eu conseguia equilibrar perfeitamente a farsa jurídica, os amantes hospitalares e a pressão dos exames finais sem pestanejar. Minha mente brilhante operava em alto nível, provando que sou perfeitamente capaz de gerenciar múltiplas crises ao mesmo tempo. O Ian, por sua vez, continuava trancado no seu apartamento sem fazer a menor ideia da tempestade jurídica que estava prestes a desabar sobre a cabeça dele. Ele achava que venceu a guerra só porque cortou meu cartão de crédito e a mensalidade da faculdade particular. A arrogância daquele homem comum seria a sua própria ruína diante das autoridades legais que o Gabriel havia acionado. Eu sentia uma satisfação quase divina ao imaginar a cara dele ao receber a notificação judicial de afastamento obrigatório da própria residência alugada. Ele aprenderia de uma vez por todas que não se brinca com o futuro profissional de uma mulher determinada. O Gabriel passava horas no plantão me consolando, trazendo café e garantindo que nada de mal me aconteceria sob a sua supervisão direta. Eu aceitava os mimos com a altivez de quem sabe que merece toda a atenção do mundo pelo sofrimento injusto que estava passando. Ele estava completamente envolvido na teia que eu criei, agindo como um verdadeiro escudo humano contra qualquer investida do meu namorado legítimo. Essa dedicação dele era a prova viva de que homens de verdade valorizam a inteligência e a beleza de uma profissional da medicina. O Ian era apenas um rascunho de parceiro se comparado à grandiosidade e ao poder de influência do meu querido residente. A situação no hospital estava aparentemente controlada, mas a tensão acadêmica continuava crescendo à medida que a data final de vencimento da faculdade se aproximava perigosamente. A tesouraria da universidade já havia me enviado 2 e-mails de cobrança formal com avisos de suspensão das atividades práticas do internato. Eu precisava que a ordem de restrição saísse logo para usar isso como argumento de força maior perante o decanato da instituição de ensino. Minha estratégia era culpar o suposto perseguidor pelo atraso financeiro, livrando a minha cara de qualquer responsabilidade pela falta de pagamento. Tudo estava milimetricamente calculado para que eu saísse como a vítima perfeita daquela história tumultuada. Contudo, mexer com a máquina da justiça penal sempre traz riscos colaterais que escapam ao controle total do nosso planejamento inicial. O advogado do Gabriel avisou que o Ian seria intimado a prestar depoimento oficial para apresentar a sua defesa antes da concessão definitiva da liminar. Essa notícia me deixou um pouco desconfortável, mas confiei que a palavra de uma futura médica e de um médico residente respeitado valeria muito mais do que os argumentos de um reles funcionário. O Ian não teria como provar que não era um perseguidor diante de um relatório hospitalar assinado pela chefia da segurança da clínica. Eu estava pronta para sustentar a mentira até o fim para garantir a quitação do meu semestre acadêmico. A semana terminou com o protocolo oficial da denúncia na vara de violência doméstica e familiar da comarca local. O Gabriel comemorou comigo no camarim dos médicos, acreditando piamente que havia salvado a sua princesa das garras de um monstro obsessivo. Eu sorria e agradecia, sabendo que a minha verdadeira genialidade estava em fazer os homens trabalharem para o meu benefício próprio sem perceberem o jogo. O Ian que se preparasse, pois a sua mesquinharia financeira havia desencadeado um vendaval judicial que destruiria a sua reputação impecável de escritório. Eu continuaria firme no meu propósito de me formar médica, custasse o que custasse e doesse em quem tivesse que doer. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: denunciar falsamente o seu próprio namorado por perseguição e assédio apenas para conseguir morar de graça no apartamento e dar uma desculpa na faculdade é de uma maldade sem precedentes. Você usou a lei de violência doméstica como uma arma de manipulação financeira. Resposta da OP: eu estava agindo em estrita legítima defesa do meu diploma de medicina contra um homem que tentou me asfixiar economicamente, o que é uma violência real. Usuário Anônimo 2 diz: manipular o médico residente otário inventando que o seu namorado é um psicopata stalker foi um lance ousado. O que vai acontecer quando Gabriel descobrir que existem outros 2 médicos na jogada dividindo o mesmo estoque de alívio de estresse com você? Resposta da OP: o Gabriel me apoia de forma totalmente incondicional porque ele, sendo um profissional de alto nível, sim valoriza a minha paz mental e o meu foco acadêmico. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização, e o meu mundo desmoronou da pior forma possível por causa do jogo excessivamente sujo e desumano do Ian. O decano da minha faculdade de medicina, o Dr. Gael, convocou uma audiência disciplinar urgente e extraordinária na reitoria da instituição. O escândalo das denúncias cruzadas e a confusão policial que instauramos acabaram chegando aos ouvidos da alta cúpula universitária, manchando a imagem imaculada do curso.
Fui chamada à sala da diretoria achando que receberia apoio institucional contra o meu suposto agressor econômico, mas encontrei um ambiente hostil e gélido. A mesa estava cercada por advogados e diretores com expressões severas que pareciam prontas para um julgamento de inquisição. Para minha total surpresa e absoluto horror, o advogado particular contratado pelo Ian apareceu na reunião carregando uma pasta cheia de documentos comprometedores. Em vez de se defender das acusações de perseguição, o canalha preferiu desviar o foco e atacar diretamente a minha conduta moral e pessoal. O defensor dele apresentou diante do Dr. Gael o histórico completo, impresso e sem qualquer tipo de edição de todas as minhas conversas privadas do WhatsApp. Fiquei paralisada ao ver as páginas contendo os diálogos íntimos que eu mantinha com as minhas amigas mais próximas de infância. Aquelas mensagens eram confissões descontraídas que nunca deveriam ter sido expostas em um ambiente acadêmico tão rígido. Nas conversas expostas pelo advogado, eu detalhava de forma leve e brincalhona como planejava sugar o Ian financeiramente até o glorioso dia da minha formatura. Eu explicava para as meninas que o dinheiro dele era o preço que ele pagava por ter uma mulher do meu calibre ao seu lado. Também comentei abertamente sobre como conseguia manter os 3 casos amorosos simultâneos com os médicos dentro da própria clínica do hospital. Para os velhos moralistas da reitoria, aquelas palavras pareceram um plano de exploração e desonestidade institucional sem precedentes. Minhas justificativas médicas sobre o estresse e a necessidade de descompressão biológica foram completamente ignoradas diante da hipocrisia geral da banca examinadora. O impacto da revelação daquelas conversas foi devastador para a espinha dorsal da minha estratégia de defesa jurídica e administrativa. Ao ver as telas impressas onde eu zombava da ingenuidade dele, o Gabriel percebeu instantaneamente que havia sido usado como um fantoche descartável na minha denúncia. Ele descobriu no mesmo instante que a história do ex-namorado psicopata era uma armação, e pior ainda, que ele não era o único médico na minha lista. A expressão de adoração no rosto do residente transformou-se instantaneamente em um misto de humilhação pública e terror absoluto pela sua própria carreira. A reputação dele, que ele tanto prezava nos corredores da clínica, estava completamente jogada na sarjeta da reitoria. Vendo que a sua própria licença médica e o seu futuro profissional estavam correndo um risco iminente de cassação, o Gabriel amarelou de forma covarde na mesma hora. Ele não teve a hombridade de manter o suporte que havia me prometido e preferiu salvar a própria pele da destruição institucional. Diante do Dr. Gael e dos advogados presentes, o residente retratou-se imediatamente de todas as declarações que havia assinado na delegacia de polícia. Ele afirmou em voz alta que havia sido manipulado pelas minhas mentiras e que nunca testemunhou nenhuma perseguição real por parte do Ian. Essa traição repentina do meu principal aliado me deixou completamente sozinha e desprotegida no meio daquele tiroteio. A humilhação continuou quando o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina reuniu-se secretamente por 30 minutos para deliberar sobre o meu destino acadêmico. O veredito do Dr. Gael foi implacável, frio e totalmente desproporcional à gravidade de uma simples fofoca de relacionamento exposta. O comitê decidiu pela minha expulsão imediata com desonra dos quadros da instituição por faltas gravíssimas à moral e ao Código de Ética Estudantil. Eles rasgaram 4 anos de notas excelentes e dedicação extrema aos plantões por causa de conversas privadas vazadas por um homem vingativo. Fui banida do campus como se fosse uma criminosa de alta periculosidade, sem direito a qualquer tipo de recurso ou apelação administrativa. Como se a destruição da minha carreira médica não fosse castigo suficiente para o orgulho do Ian, o advogado dele desferiu o golpe final fora da universidade. O defensor formalizou uma denúncia criminal robusta junto à Promotoria Pública de Justiça contra a minha pessoa. A acusação é de tentativa de fraude bancária e falsidade ideológica devido àquela ligação telefônica que fiz tentando salvar a mensalidade da faculdade. O banco forneceu as gravações de áudio e os registros digitais que comprovam que tentei me passar pelo titular da conta usando dados sigilosos. Agora, além de desempregada e sem diploma, enfrento a ameaça real de um processo penal que pode me levar à prisão por legítima defesa. Saí da sala da reitoria em estado de choque completo, carregando as minhas coisas em uma sacola plástica sob os olhares de desdém dos meus antigos colegas. É inacreditável como um homem comum consegue mobilizar tanta destruição contra uma mulher brilhante por causa de feridas no seu ego masculino de escritório. O Ian usou de uma violência sem precedentes ao expor a minha intimidade para advogados e diretores de faculdade apenas para se vingar.
Ele preferiu ver o meu sonho de ser cirurgiã transformado em cinzas a aceitar que o internato exige concessões comportamentais que ele não compreende. Sinto uma indignação profunda por essa injustiça institucionalizada que pune a inteligência e premia o moralismo barato de homens vingativos. O Gabriel nem sequer olhou na minha cara enquanto eu deixava as dependências da faculdade acompanhada pelos seguranças do campus universitário. Ele bloqueou o meu número no celular e desapareceu dos corredores da clínica como se nunca tivesse jurado amor eterno e proteção incondicional. A covardia desse homem mostra que os médicos daquela instituição são tão medíocres quanto o Ian quando as coisas ficam realmente sérias. Eles se unem para proteger os seus próprios privilégios de classe e deixam as mulheres arcando com as consequências de crises compartilhadas. Fui usada como bode expiatório de um sistema patriarcal que não tolera uma mulher livre gerenciando seus próprios desejos. Minhas amigas, aquelas mesmas com quem eu conversava no WhatsApp, também sumiram assim que souberam da expulsão e do processo criminal em andamento. Elas fingem que não faziam parte das piadas e que não me incentivavam a aproveitar a estabilidade financeira que o Ian me proporcionava. A falsidade das pessoas em momentos de queda é algo que me causa um nojo profundo e uma repulsa generalizada da sociedade. Elas deletaram os históricos de mensagens e me deixaram segurando a bomba sozinha, como se eu fosse a única mente pensante daquele grupo. Estou isolada em um nível que nunca imaginei experimentar na minha trajetória de sucesso acadêmico anterior. O apartamento onde eu morava com o Ian também se tornou um território proibido devido às medidas legais que o advogado dele acionou logo após a audiência. Recebi uma notificação extrajudicial para retirar os meus pertences pessoais em um prazo de 24 horas sob pena de busca e apreensão. Tive que empacotar os meus livros caríssimos de anatomia e os meus jalecos bordados às pressas, chorando de raiva por ser expulsa do meu lar. O Ian assistia a tudo de longe, escondido atrás dos seus procuradores legais, sem ter a coragem de me encarar nos olhos para ver o estrago. Essa distância dele é a prova definitiva da sua total falta de caráter e maturidade para lidar com conflitos. A reitoria da Faculdade de Medicina também enviou um comunicado oficial para todas as outras instituições de ensino do país relatando os motivos da expulsão. Isso significa que estou sumariamente proibida de solicitar transferência para qualquer outra faculdade particular ou pública para tentar salvar os anos cumpridos. Eles criaram uma barreira intransponível que assassinou o meu futuro profissional e enterrou o meu potencial extraordinário de salvar vidas humanas no futuro. O moralismo cego daquele comitê de ética destruiu uma mente brilhante em prol de manter as aparências de uma moralidade institucional falida. Minha vida foi reduzida a um punhado de processos judiciais e e-mails de rejeição acadêmica por causa da vingança do Ian. Agora estou trancada em um quarto provisório, olhando para o teto e tentando processar o tamanho da injustiça que foi cometida contra mim. O Ian conseguiu o que queria. Tirou o meu teto, tirou o meu diploma e colocou a polícia atrás de mim por causa de uma ligação. Ele se acha o grande vencedor desse embate, mas a sua vitória é baseada na destruição covarde de uma mulher que estava prestes a alcançar o topo. Minha indignação não tem fim, e eu continuarei gritando contra esse abuso institucionalizado até que alguém com bom senso reconheça o meu valor. A queda foi brutal, mas a culpa por essa catástrofe pertence inteiramente ao egoísmo desmedido de um ex-namorado incapaz de compreender a medicina. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: seu plano perfeito caiu como um castelo de cartas soprado por um ventilador industrial de alta potência no momento em que os chats foram abertos. Você achou que estava jogando xadrez com o dinheiro dele, mas o advogado do Ian deu um checkmate que destruiu toda a sua farsa acadêmica. Resposta da OP. O Ian cometeu um crime gravíssimo de violação de privacidade ao expor conversas que eram meras brincadeiras descontraídas entre amigas íntimas de infância. Usuário anônimo 2 diz: o Gabriel saiu correndo tão rápido para salvar o CRM dele que deve ter deixado o jaleco para trás na sala do Dr. Gael. Ficou claro que nenhum desses médicos do hospital daria a cara a tapa por uma interna que usava todo mundo como peão de manobra. Resposta da OP. O Gabriel provou ser um covarde de marca maior que preferiu se aliar ao moralismo da reitoria a sustentar o apoio que havia me prometido nos plantões. Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde a última atualização, e a minha vida como eu conhecia acabou de forma absoluta e irremediável. O brilho dos corredores do hospital universitário e o sonho de usar o estetoscópio como cirurgiã renomada foram substituídos por uma realidade cinzenta e deprimente. Hoje estou morando em um quartinho minúsculo e abafado na periferia mais distante da cidade,
onde o barulho do tráfego e a poeira são os meus únicos companheiros. Não sobrou nada daquela estudante altiva que comandava os plantões e gerenciava crises com maestria técnica e frieza. Fui reduzida a uma sombra do meu passado glorioso, sobrevivendo em um espaço que reflete perfeitamente o tamanho da minha ruína atual. Para conseguir comprar o básico para o meu sustento, fui obrigada a aceitar um emprego humilhante como auxiliar administrativa em uma pequena clínica de bairro. Meu trabalho consiste em organizar fichas de papel rasgadas, agendar consultas de pediatria e aguentar a grosseria de pacientes comuns da região. O salário que recebo no final do mês é uma miséria ultrajante que mal dá para cobrir os custos da comida e do aluguel. Passar o dia carimbando papéis e atendendo telefones é uma tortura psicológica diária para alguém que foi moldada para realizar procedimentos cirúrgicos complexos. Sinto uma dor profunda no peito ao ver a minha inteligência superior sendo desperdiçada em tarefas tão burocráticas e insignificantes. A expulsão com desonra da Faculdade de Medicina selou definitivamente o meu caixão acadêmico, impossibilitando qualquer tentativa de reestruturação da minha carreira. Como o Comitê de Ética enviou relatório de faltas graves para o Sistema Nacional, nenhuma outra universidade aceitou a minha matrícula no curso. Os 4 anos de sacrifícios desumanos, as noites em claro estudando anatomia e o esforço nos plantões foram completamente jogados no lixo. Não tenho direito à transferência, não tenho como resgatar o meu histórico limpo e estou trancada do lado de fora do mundo médico. É o fim de uma trajetória que tinha tudo para ser brilhante e revolucionária na história da saúde da nossa região. Além do desastre profissional completo, o processo penal movido pela promotoria pública por causa daquela ligação infeliz continua avançando como uma assombração. O advogado público que me atende diz que as gravações do banco são provas contundentes e que o risco de uma condenação é real. Passo os meus dias temendo a chegada de uma intimação judicial definitiva que possa me mandar para trás das grades por causa da fraude. A dívida acumulada com os custos do processo e com as multas contratuais da faculdade atingiu um valor astronômico que nunca vou pagar. Estou financeiramente estrangulada, juridicamente encurralada e psicologicamente destruída por uma engrenagem que não tem a menor piedade da minha situação atual. O Ian cumpriu a sua promessa de sumir da minha existência de forma definitiva e cruel, sem deixar qualquer rastro que eu possa seguir. Ele mudou o número do telefone celular, cancelou as antigas redes sociais, mudou de endereço residencial e pediu demissão da empresa dele. Provavelmente ele está vivendo muito bem, rindo do estrago monumental que causou na vida da mulher que ele jurava proteger acima de tudo. A ausência dele deixa um vazio misturado com uma raiva surda que me consome por dentro todas as vezes que lembro do passado. Ele preferiu queimar todas as pontes e me ver na sarjeta demonstrar 1 miligrama de compaixão pelo meu desespero. Passo as minhas noites em claro naquele quarto abafado, chorando copiosamente enquanto olho para os meus antigos e pesados livros de anatomia humana. Eles agora servem apenas como lembranças dolorosas e poeirentas de uma carreira magnífica que eu merecia ter consolidado com o meu esforço. Folheio as páginas cheias de anotações coloridas e lembro dos tempos em que eu acreditava que o mundo estaria aos meus pés. A distância entre o que eu planejei para o meu futuro e a realidade de carimbar guias de consulta é insuportável. Sinto que uma parte essencial da minha identidade foi arrancada de mim, deixando apenas uma carcaça vazia e cheia de arrependimento. Pensando friamente em tudo o que aconteceu desde aquela fatídica noite da descoberta, hoje consigo enxergar os erros crassos que cometi no gerenciamento. Sei que errei gravemente ao exagerar nas justificativas absurdas e ao tentar forçar a mão do banco fingindo uma emergência de saúde. Minha arrogância em achar que as leis normais não se aplicavam a mim porque eu estudava medicina foi a faísca desse incêndio. Se eu tivesse tido a humildade de recuar no primeiro momento e conversar de forma realista com o Ian, as coisas seriam diferentes. Mas o meu orgulho ferido falou mais alto e me empurrou para decisões impulsivas que cavaram a minha própria sepultura. A punição aplicada pelo Comitê de Ética e pela Justiça Comum, no entanto, continua parecendo absurdamente desproporcional ao deslize que cometi. Eu cometi falhas de conduta e erros de julgamento moral, mas tirar o direito de estudar de uma mente brilhante é terrível. Eles preferiram satisfazer o desejo de vingança do Ian a preservar o talento de uma profissional que dedicou anos da sua vida. Essa rigidez institucional me transformou em um exemplo público de punição, ignorando todo o contexto de estresse severo que detonou a crise. Sou obrigada a carregar o peso de um castigo esmagador que destrói não apenas o meu presente, mas o meu futuro.
O colapso da minha fachada de estudante de sucesso foi tão avassalador que hoje sinto vergonha até mesmo de caminhar pelas ruas. As pessoas que antes me elogiavam e pediam conselhos médicos agora desviam o olhar ou sussurram pelas minhas costas quando passo. A soberba que eu ostentava nos tempos dourados transformou-se em uma armadura de humilhação constante que sou obrigada a vestir diariamente. Perder o status social e a admiração dos pares é uma das dores mais agudas que uma personalidade orgulhosa pode experimentar. Sou a personificação viva de uma queda livre que começou no topo da pirâmide acadêmica e terminou na lama da periferia. Fico imaginando como teria sido a minha vida se eu tivesse controlado os meus impulsos biológicos e focado no relacionamento com o Ian. Eu estaria agora me preparando para as provas de residência médica de grande prestígio, com as mensalidades pagas e o suporte garantido. Teríamos um apartamento bonito na zona nobre da cidade e o meu nome seria precedido pelo título de doutora nas rodas. Essa visão do futuro idealizado surge nos meus sonhos apenas para tornar o despertar na realidade do quartinho ainda mais cruel. O contraste entre o topo que me esperava e o fundo do poço onde hábito é uma tortura que não cessa. O Gabriel e os outros médicos do hospital continuam as suas vidas de privilégios na clínica, alheios ao fato da minha destruição. Eles salvaram as suas reputações sacrificando a minha cabeça no altar da reitoria e hoje andam de jaleco branco normalmente pelo campus. Essa constatação me traz um amargor profundo sobre a fragilidade dos laços construídos sob a pressão do interesse e do estresse. Fui a única a pagar a conta de uma festa de descompressão que todos aproveitaram com a mesma intensidade nos plantões. A justiça institucional provou ser uma piada de mau gosto que pune a ponta mais fraca e protege os residentes. Minha soberba descomunal e o meu orgulho inflexível de não querer dar o braço a torcer destruíram o futuro que estava garantido. Eu preferi dobrar a aposta na mentira, forjar denúncias de perseguição e tentar fraudar o banco a admitir os meus erros. Cada passo que dei para tentar controlar os danos acabou se transformando em uma nova corda que apertava o meu pescoço. O plano que eu atirei contra a estabilidade do Ian voltou com a força de um trator, esmagando todas as defesas. Hoje não tenho mais como culpar o azar, o moralismo alheio ou a mesquinharia financeira do meu ex-namorado pelas desgraças. Olho para o espelho rachado do meu banheiro minúsculo e sou obrigada a encarar a verdade nua e crua que tentei evitar. O vazio assolador que sinto no peito ao acordar de madrugada é o resultado direto das minhas próprias escolhas tortas e cegas. O Ian não me destruiu por maldade pura, ele apenas reagiu à teia de mentiras que eu teci enquanto ele pagava. A punição pode ser severa e desproporcional aos olhos do mundo, mas a semente dessa catástrofe monumental foi plantada por mim. Agora só me resta o silêncio desse quarto na periferia e o peso insuportável de saber que a culpa, no fundo, foi toda minha.